Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito feliz, estou aqui para lecionar mais esse curso de Direitos Humanos para vocês. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Nápoles, sou advogado e estou aqui para contribuir com vocês no sucesso nas suas provas de concurso público. Então, antes de começar, eu gostaria de agradecer as mensagens carinhosas, as dúvidas, sugestões de Igor Freitas, Daniele Busco, Antônio Germano, Luan da Costa, Simone Moraes e outras pessoas do Brasil inteiro que também adicionou a gente lá no Facebook, mandou as suas dúvidas, elogios, críticas lá pelo Tira Dúvidas. Também deixar disponível meu e-mail, né? alexandre_napoles@hotmail.com, para a gente poder fazer uma interação pós-aula, certo? Então, na medida do possível, eu estou tentando responder todas as perguntas de lá do Tira Dúvidas, né? E aí, a proposta desse curso nosso, a gente já tem dois cursos, né? Que é o de auditor fiscal e o da Polícia Rodoviária Federal, né? Esse nosso curso agora dá uma visão mais panorâmica para além dos editais. Vai servir também para quem está fazendo uma prova de segunda fase, porque a gente vai trabalhar de forma mais aprofundada os conteúdos sem estar batido em um edital específico, certo? Então, o nosso foco desse curso não é trabalhar nenhum edital de nenhuma prova de concurso público específico, mas é também trabalhar nos concursos públicos. Então, é direitos humanos pautado nos concursos públicos. Então, a primeira dica que eu dou aqui para vocês é para vocês não negligenciarem todo o conteúdo, todo o assunto que a gente está abordando aqui. Então, ó, tudo que eu estou falando aqui, ele já foi cobrado em alguma questão, seja de primeira fase, seja de segunda fase, ele foi objeto de questionamento em provas de concurso público, certo? Agora, de uma forma genérica, certo? Então, pode ser OAB, de procurador, promotor, defensor público, de delegado, enfim, das diversas provas que caem o conteúdo de direitos humanos, beleza? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida para além do que a gente está trabalhando aqui, manda aí teu recado, manda aí tua dica, manda aí, vamos se comunicar, vamos interagir, beleza? Para além da câmera, para além do tete a tete, beleza? Então, ó, nosso primeiro assunto que a gente vai abordar, sem mais delongas, é a teoria geral dos direitos humanos. Um assunto que é certo em diversas provas de direitos humanos, porque é a base. Você precisa saber o conteúdo de direitos humanos, o conteúdo da teoria geral dos direitos humanos, para você conseguir passar bem, passar tranquilamente e compreender toda a disciplina de direitos humanos. Então, aí na tela, a gente já vai começar com a definição. A definição de direitos humanos, ela não tem uma definição única. Não existe um único doutrinador que traz de forma unânime um conteúdo de direitos humanos, certo? Então, vários doutrinadores apontam uma definição e tentam trazer uma homogeneidade ou uma ideia única para o conteúdo de direitos humanos. A gente vai destacar aqui três doutrinadores que são, para mim, no meu entendimento, os principais doutrinadores da área de direitos humanos hoje. Então, ó, André de Carvalho Ramos, ele entende que os direitos humanos é um conjunto mínimo de direitos, certo? Necessário para assegurar uma vida ao ser humano baseada na liberdade e na dignidade. E aí, gente, nesses nossos slides, fica atento que a gente está sempre destacando palavras-chave que vai facilitar a incorporação desse conteúdo na sua mente, no seu coraçãozinho. Então, ó, André de Carvalho Ramos, ele diz que direitos humanos é esse conjunto mínimo de direitos.
Então ele trabalha a ideia dos direitos humanos no conjunto de direitos que são necessários para a proteção da nossa liberdade, para a proteção da dignidade. Flávia Piovesan, ela diz, ainda dentro dessa ideia da normatização, ele diz que são normas externas e internas que visam proteger a pessoa humana. Já Erival da Silva Oliveira, ele diz, corresponde à somatória de valores, de atos e normas que possibilitam a todos uma vida digna. Então, pessoal, dentro desses conceitos que a gente tem, o que é que a gente tem de unanimidade? O que é que a gente tem de consenso com relação ao conceito de direitos humanos? É o valor, dignidade da pessoa humana. E isso já foi cobrado em prova, questionando qual é o fundamento dos direitos humanos. O fundamento dos direitos humanos é a dignidade, a proteção da dignidade do ser humano. E essa condição de proteção à dignidade do ser humano, ela é condição sine qua non para a gente identificar se em um determinado lugar, uma determinada comunidade, um determinado país, aquela população está vivendo de forma digna, com condições mínimas de sobrevivência. É o que alguns doutrinadores apontam, que a proteção dos direitos humanos é condição para a existência do ser humano, porque traz consigo a proteção à saúde, a proteção à educação, a proteção ao direito à vida, ao direito de locomoção, à propriedade, à igualdade, enfim, dentro de toda a conceituação dos direitos humanos, de toda a dimensão dos direitos humanos, a gente precisa entender que o que une e o que resume a proteção dos direitos humanos é você garantir a dignidade, essa essência do ser humano, ok? Essa terminologia direitos humanos que a gente utiliza, ela nem sempre foi utilizada com essa expressão, direitos humanos. Inicialmente, no estudo, quando a gente vai para um apanhado histórico dos direitos humanos, identificamos que a primeira terminologia utilizada era direitos do homem. E essa terminologia direitos do homem, ela estava muito vinculada, muito pautada no justnaturalismo, ou seja, estava muito ligada à ideia de que o ser humano ele tem direitos natos. E isso também já foi objeto da sua prova. Já caiu inclusive na prova de PRF, salvo engano, questionando se a primeira terminologia utilizada foi a terminologia direitos fundamentais. Não, a primeira terminologia utilizada foi direitos do homem. Essa terminologia está vinculada ao justnaturalismo, está vinculada à ideia de que o ser humano, de forma nata, ela tem que ter protegido esses direitos humanos. Essa terminologia, direitos do homem, surge no contraponto à ideia de que somente havia proteção às pessoas que nasciam na nobreza, às pessoas que nasciam, que eram filhos do rei ou parentes do rei ou que gozavam de um certo privilégio real. E aí, a partir de um processo de luta em diversas sociedades, a gente vai destacar aqui inicialmente a sociedade inglesa, começou um processo de luta contra o monarca, contra o rei, e nesse processo de luta, para se garantir os direitos de liberdade, os direitos a garantias mínimas para os cidadãos ingleses, se combateu essa arbitrariedade do rei poder fazer o que quisesse com as pessoas. E qual foi a linguagem utilizada? Foi a linguagem da proteção pela via dos direitos.
E essa proteção da via dos direitos, ela tomou o primeiro nome como a proteção dos direitos do homem. E aí você já tem que tomar nota disso. Essa terminologia direitos do homem, ela tinha uma restrição na proteção dessas pessoas. Não era qualquer pessoa, como a gente entende hoje, qualquer ser humano, que estavam salvaguardados por essa luta, dessa garantia dessas proteções. O próprio nome direitos do homem, ele já exclui uma determinada parcela da sociedade, ou seja, as mulheres. E também, essa terminologia, ela é considerada cidadão, na época dessa terminologia que ela foi utilizada, principalmente lá na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da França, né, também em 1789, essa terminologia, ela protegia uma determinada parcela de cidadãos. Quem era considerado cidadão não eram os cidadãos que hoje a gente entende como cidadão, qualquer ser humano que está vivo e que está interagindo com a sociedade. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que dentro das terminologias que a gente tem no estudo dos direitos humanos, a primeira terminologia, a gente vai jogar aí no quadro, ó, a primeira terminologia foi a terminologia direitos do homem. Essa terminologia, ela surgiu remota à época do justnaturalismo, foi a primeira nomenclatura, isso é pergunta de prova, também fica dizendo que os direitos do homem, várias provas falam, os direitos do homem foi a primeira terminologia e está vinculada aos direitos positivos. Isso é falso, está voltado ao justnaturalismo, certo? Pois bastava ser homem, como a gente fala, bastava ser homem para possuir direitos e usufruí-los. São direitos naturais, ainda não positivados. Então, essa primeira terminologia dos direitos do homem era uma terminologia utilizada para salvaguardar os direitos de uma população que era a burguesia inicialmente, né, que estava lutando contra os desmandos das autoridades, das autoridades reais, que utilizavam o poder monárquico para fazer o que bem entendesse. Então você vê diversos filmes históricos, né, o Rei Arthur, entre outros filmes, né, que apontam que o rei ele tinha um direito absoluto, né? E existia até aquela ideia do sangue azul, né? O rei era tão importante que até o sangue dele tinha uma coloração diferente, que era azul, diferente dos seus subordinados, né? Dos seus súditos, que têm um sangue vermelho. Então, dentro dessa luta de classes, né, nessa luta de setores da sociedade, a burguesia, que eram os comerciantes, que estavam fora desse espectro de proteção, eles começaram a trilhar a ideia da argumentação da busca dos direitos, dizendo que todo ser humano tem direitos naturais e que os direitos eles não nascem somente daquela família, que aquela família é encaminhada de Deus. Então, essa é a primeira ideia que a gente tem no surgimento da teoria dos direitos humanos, que é a teoria, que é a ideia do justnaturalismo com a terminologia direitos do homem. A terminologia posterior, criada já com a positivação dessa luta em documentos, em instrumentos jurídicos, é a ideia da terminologia dos direitos fundamentais. Então, quando essas lutas, essas pautas, esses movimentos conseguem fazer com que o rei ele se submeta a um determinado documento principiológico, a uma determinada carta legal, que o devido processo legal seja aplicado e seja imposto a essa elite dominante,
Então, a gente começa a ter a ideia dos direitos fundamentais, que é essa pauta de luta dos direitos do homem sendo positivada em instrumentos, como, por exemplo, a Carta Magna do Região Sem Terra, como, por exemplo, o Bill of Rights lá da Inglaterra, como a gente tem, por exemplo, o Habeas Corpus Act, a Declaração da Virgínia lá nos Estados Unidos, que a gente vai ver cada um desses documentos mais à frente. Mas esses documentos são exemplos de positivação de pautas de luta que faz com que a gente entre numa segunda classificação terminológica, que são esses direitos fundamentais. Que aí é o que a gente joga aí na tela, ó, os direitos fundamentais. São esses direitos reconhecidos ou outorgados e protegidos pelo direito constitucional interno de cada Estado. E aí, com o processo já de internacionalização da proteção desses direitos da pessoa humana, uma nova categoria, uma nova terminologia foi utilizada, que são os direitos humanos. Apesar de alguns doutrinadores muitas vezes utilizarem como sinônimos a expressão direitos humanos e direitos fundamentais, tecnicamente há essa diferença. Os direitos humanos são a categoria de direitos protegidos no ambiente internacional, já os direitos fundamentais é a proteção dos direitos na escala nacional. Esses direitos e garantias mínimos para a proteção da dignidade do ser humano no ambiente interno. Os direitos humanos seriam no ambiente internacional. E aí é o que a gente destaca aí no nosso material que está aí na tela de vocês. Então, os direitos humanos são os direitos positivados na esfera do direito internacional. E aí, a gente vai destacar aqui, na tela de vocês está aí também, o doutrinador Pérez Lunho, ele faz essa classificação, essa interpretação dessa terminologia, que é bem interessante, que pode servir para uma segunda fase de vocês, que é importante na segunda fase de vocês terem uma gama de um referencial teórico robusto, ou seja, apontar doutrinadores e os pensamentos desses doutrinadores. A banca gosta bastante disso. E aí o Pérez Lunho, ele fala aqui, ó, os direitos fundamentais, eles estão, ó, duplamente positivados, porque eles atuam tanto no ambiente interno quanto no ambiente externo. Para ele diz, então, que isso garante um maior grau de concretização positiva desses direitos. Já os direitos humanos, eles estão positivados apenas, ó, no ambiente externo. Isso é um entendimento do doutrinador Pérez Lunho, porque para ele, então, os direitos humanos, segundo ele, isso você pode citar numa prova de segunda fase, né? Segundo ele, os direitos humanos têm um grau menor, né, de positivação. Mas vocês têm que ter muito cuidado, tenham cuidado, porque é o seguinte, isso já foi inclusive objeto de prova. Se a prova perguntar para vocês se os direitos humanos, se é possível existir direitos humanos sem existir direitos fundamentais, sem eles estarem positivados no ambiente interno, se a prova perguntar isso para vocês, vocês têm que dizer que isso é correto. Porque é o seguinte, pode haver uma determinada gama de direitos, de proteções específicas à dignidade do ser humano no ambiente internacional, que no ambiente interno não esteja ainda passível de ratificação pelo Estado parte. Então, por exemplo, a gente tem no ambiente internacional diversos tratados internacionais que abordam a questão da tortura, do combate à tortura, que abordam a erradicação da pena de morte, que buscam uma igualdade entre os seres humanos, vide o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, mas tem diversos países que ou não ratificaram
o tratado, ou então assinaram, mas não incorporaram isso no seu ordenamento interno. Isso faz com que exista determinada proteção a um direito, como, por exemplo, a erradicação da tortura. Tem países que entendem que a tortura é possível para fins de investigação policial. Vide aí os Estados Unidos da América, que permitem a tortura que eles chamam o soft torture, né? Eles permitem, em determinados casos, em determinadas situações de interrogatório de terrorista, eles permitem a utilização de meios de tortura light, como eles chamam também, que é uma tortura que não causa lesão ao corpo, mas traz uma pressão psicológica, como, por exemplo, colocar o cara dias num lugar escuro, colocar a pessoa dias num ambiente pequeno e fechado e úmido, né? Então, eles admitem isso por conta também do reflexo do World Trade Center, né? Lá de 2001, né? E também agora muito mais por conta dessa questão do ataque lá em Boston, né? Naquela maratona de Boston. Então, por conta disso, tem países, e os Estados Unidos é um exemplo, que permite permite violação a esses direitos que já estão positivados, são considerados direitos humanos no plano internacional. Então, percebam que pode haver a proteção a determinados direitos no ambiente internacional que no ambiente interno não haja. Isso já foi objeto de prova e isso pode cair na sua prova. Fique atento a isso. É essa atenção que a gente joga aí na tela. É o que a gente diz aí, ó. É possível existir direitos humanos previstos em tratados e convenções e que não estejam incorporados no ordenamento jurídico de um país. Cuidado com isso, toma cuidado com isso, que eu já vi isso em prova, ok? Agora, esses direitos humanos têm por trás uma teoria. Tem a teoria do justnaturalismo e a teoria positivista dos direitos humanos. Também cobrado em prova, já vi algumas provas cobrando esse assunto, prova de defensor público, prova de promotor de justiça, principalmente da CESP. E qual é a ideia que a gente tem que entender sobre essa teoria dos direitos humanos? A teoria justnaturalista, ela tá embasada na ideia de que os direitos humanos são natos dos seres humanos. Independentemente de qualquer coisa, quando ele já nasce com vida, o ser humano, por ser humano, ele já possui uma gama de direitos salvaguardada ao seu patrimônio moral, né? A sua dignidade humana. Então, isso é o que sustenta o justnaturalista, que é o que a gente joga aí na tela. Ele diz aí, ó, para o justnaturalista, os direitos humanos, eles advêm de uma ordem suprema, universal e divina, que é inderrogável. Para essa corrente, não se trata de uma obra humana. Já a teoria positivista dos direitos humanos, ela entende diferente. Entende que os direitos humanos é uma criação normativa, que advém de uma legislação positiva, que são construídos a partir de manifestações legítimas da soberania do povo. Então, esquematicamente, o que é que vocês precisam colocar na mente de vocês? Para a teoria justnaturalista, ele entende que os direitos humanos advêm de um direito natural que é inderrogável. Nasceu, você já tem direito, independente de você positivar ou não. Então, por exemplo, essa ideia da tortura, do combate à tortura, não precisava nem, para os justnaturalistas, não precisava nem estar positivado. Isso já é uma garantia básica à dignidade dos seres humanos. Já para a teoria positivista dos direitos humanos, essa proteção, ela vai incorporar ao patrimônio das pessoas quando houver uma legislação
quando houver uma elaboração de um documento normativo proposto por meio da soberania popular ou por outro canal de elaboração de norma. Mas a ideia da teoria positivista dos direitos humanos entende que os direitos humanos só teriam proteção quando fossem incorporados em alguma legislação e internalizado no ordenamento jurídico de um país, ok? Então, essas teorias são importantes porque elas têm um impacto nessa ideia do respeito aos direitos humanos no ambiente internacional. Então, independentemente de um país incorporar no ordenamento jurídico interno o combate à tortura, por exemplo, esse país ele tem que acabar com a tortura, porque na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi um documento que previu uma série de princípios para toda a comunidade internacional, ela traz como base a erradicação da tortura. Então, independentemente de você ter incorporado no seu ordenamento jurídico ou não, você não pode permitir a tortura. E isso já foi utilizado como argumento para pressões internacionais, inclusive para se fechar Guantánamo, o presídio lá de Guantánamo, que foi inclusive uma proposta do presidente Barack Obama, logo quando, na campanha dele, ele firmou esse compromisso de fechar até o término do mandato dele, né? Até o presente momento não fechou. Mas ele prometeu isso porque várias organizações internacionais, como Anistia Internacional e Human Rights Watch, são organizações internacionais que tentam, por meio dessa ideia dos direitos humanos sendo universais, dentro dessa ideia de que os direitos humanos eles são natos à condição do ser humano e que não precisa estar incorporado ao seu ordenamento jurídico interno, dentro dessa noção é que se pressiona não só os Estados Unidos, como o exemplo que eu estou dando aqui, mas outros países para se respeitar a dignidade dos seres humanos. Agora, hoje, a gente está vendo um exemplo claro da Síria, né? Que já mais de 100 mil pessoas foram mortas por conta da guerra civil instaurada pelo o regime do ditador sírio e até o presente momento não se tem nenhuma resposta concreta desse país para se evitar essas violações, muitas vezes patrocinadas pelo próprio Estado. E agora a gente teve um caso recente, no final de agosto, teve um caso recente em que eles soltou uma bomba química, né? Essa acusação que ele está respondendo de ter lançado uma bomba química contra a população civil, matando mais de 1.000 pessoas, inclusive várias crianças nesse meio dessa população. Então, por mais que a Síria, vamos dar um exemplo, não tenha assinado documentos humanitários, não tenha ratificado tratados internacionais que evitam o genocídio, mesmo assim existem padrões mínimos de proteção aos direitos humanos no ambiente internacional que os países devem respeitar sob pena de uma intervenção internacional, que é o que hoje está os Estados Unidos pautando. Hoje, dia 3 de setembro, né, os Estados Unidos estão pautando isso, né, tá aí na mídia, tá aí direto eles pautando uma possível intervenção internacional, inclusive sem um aval do Conselho de Segurança da ONU. Então, percebam que essas teorias justnaturalista, teoria positivista, ela dialoga diretamente com a garantia concreta e real do dia a dia da proteção dos direitos humanos, ok? Então, quem é adepto da teoria justnaturalista vai dizer, ó, independentemente de você ter positivado tratados internacionais ou ter colocado na sua Constituição Federal do seu país, você tem que garantir essa proteção, porque isso é nato, é interrogável da condição do ser humano, ok? Já os positivistas não, dizem, ó, tem que assinar o tratado, tem que incorporar, beleza? Ok? Um outro ponto que a gente vai destacar no nosso próximo bloco é já sobre as características dos direitos humanos, fazendo um diálogo com essas teorias
tanto justnaturalista quanto a teoria positivista dos direitos humanos. Então, não saia daí, não desgrude e não mude de canal.